e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão choverá, fervendores que levam a morte. Não volte pra trás, são herança tua eterna sorte. É Jesus o fiel, o verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almeja amigo, nesta formosa Jerusalém. Nosso Deus tudo preparou para o céu, que por ele chegarão, satisfeitos da sua mansão. É o nosso Deus, tudo preparou para o céu, que por ele chegarão, satisfeitos da sua mansão. Amém. Aleluia. Irmãos, o nosso grupo vai estar louvando o Senhor agora com o hino tema. Glória a Deus. E logo em seguida nós vamos estar orando com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abençoa, Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Tu és grande e poderoso, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Santo é nosso Jesus para sempre. Tu és santo, tu és grande. Tu és Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é Deus. Faz o teu Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela
a Deus, receptiva e adorar o nome do Senhor, né? Entende o que veio fazer na casa de Deus e vem adorar ao Senhor. Desde que eu coloquei os meus pés aqui, sinto muita graça, muita presença do Senhor. Como diz o Salmo 29, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Aleluia. Então a gente não vem dar glória a Deus porque a gente está sentindo down, porque sentiu um arrepio, aleluia, porque sentiu que alguma coisa passou por perto de nós. Não! A glória é porque Ele merece. A glória é devida. Aleluia. Muitas vezes a gente entra na casa do Senhor e fica esperando um movimento diferente acontecer para que a glória e a glória. Mas se você entendeu o propósito, você está aqui, levanta a mão e continue adorando, vem dizendo, porque você deve deixar na casa para operar o milagre que você veio buscar na casa da bacia. Hoje é noite de resposta, é noite de milagre. É noite de descer do Espírito e do fogo da bacia. Descendo do Espírito descer. Se você tem se sentido uma terra seca, prepara o terreno aí. Vai limpando e andando aí, porque a água vai descer, vai brotar, vai crescer raiz. Aleluia, porque Deus manda te dizer, eu não ia sair de ti. Você é uma semente plantada por Ele. Você é uma árvore plantada por Ele, não pelo homem, não pela mãe, regada pela oração de alguém, mas foi Ele que te plantou. Se Ele te plantou, se prepara. Tu vai começar a expandir. Olha, o diabo pode até ter soprado, vai parar por aí, mentira de Satanás. Jesus está aqui hoje para renovar, te fortalecer, força. Porque a caminhada ainda é longa, é comprida. Tem ainda ministério, obra ainda para realizar, diz o Senhor. Então vai adorando a Ele, porque Ele vai derramando sobre ti a porção da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Diz o texto sagrado, vamos para Jó, capítulo 14. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Depois nós vamos andar um pouquinho para Isaías. Aleluia. Diz assim, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita, não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem erguerá o seu sono. Vamos para Isaías 38. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é Jesus. Aleluia. Isaías 38, verso de número 10, vou ler alguns versículos. Diz assim: eu disse na tranquilidade dos meus dias. Quem estava dizendo isso é o rei Ezequias. Eu disse na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi movido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite se acabará. Eu sosseguei até da madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como grou andorim, assim me chirriavam e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, eu ando oprimido, fica por meu fiador. 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente me abraçaste, a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das suas costas todos os meus pecados, porque não pode louvar-te a sepultura, aleluia, nem a morte glorificar-te, nem esperarão, olha a esperança, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, mas os vivos
casa do Senhor? Amém? Pode se assentar, igreja de Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é certo que a gente ora por um tema, por um propósito, por uma... E a gente estuda, mas eu sempre costumo dizer que ninguém veio buscar uma mensagem do coração da Jane, não. Mas a mensagem tem que vir do coração de Deus. E para alcançar o coração de Deus e receber uma mensagem de Deus, não é fácil não. Por isso que muitas vezes quando eu falo assim, irmã Jane, vem ministrar, eu falo, vou, depois já começo a chorar. Eu falei, Jesus, quem mandou falar que eu ia? Porque agora eu vou ter que pagar um preço para alcançar o coração de Deus e receber de Deus a mensagem para aquele povo, para aquela igreja. E às vezes não é assim, orou e o Senhor traz. Nem sempre ele dá um sonho, nem sempre ele fala comigo na minha casa. Às vezes é sentado aqui quando a irmã fala, vamos orar pela pregadora e que o Senhor dá a mensagem. Então é total hoje, como todas as vezes que eu subo ao altar, dependência total e exclusiva do Espírito Santo. Porque ele sabe o que você sente, o que você precisa, e ele também sabe o que ele quer fazer com você hoje aqui. E às vezes não é o que você veio buscar e nem o que você precisa, mas a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque o meu e o teu Deus, aleluia, conhece o teu amanhã, a semana que vem, o teu mês que vem. E quem sabe hoje ele te trouxe aqui para te adverter algo da semana que vem, do ano que vem, eu não sei. Mas se eu fosse você, eu abria o teu coração. E como Ezequias, nós louvaremos na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor, quando eu entendo que eu venho para adorar e louvar, o céu se abre também em meu favor. E a palavra vem para me libertar, para me transformar. Por isso que muitas vezes eu entrei, mas ainda mais alegre, convicta, cheia da graça, cheia da presença de fé. E hoje é noite do Senhor motivar a tua fé e dizer para você, tem esperança ainda, tem mover ainda, tem promessa ainda, tem um trabalhar da minha parte ainda. Aleluia, nós bem entendemos e conhecemos a história de Jó. A Bíblia fala que é um dos livros mais antigos escritos da Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo. Não se sabe se o autor foi o próprio Eliú, amigo de Jó, ou Moisés. Importante que é uma verdade e é para os nossos dias de hoje sim. A Bíblia fala que Jó era temente e reto e se desviava do mal. Ele era temente a Deus, ele tinha retidão diante de Deus, ou seja, a balança dele não era enganosa. Você não achava mentira nos lábios de Jó para benefício próprio. Você não achava em Jó engano para guardar ou para proteger os filhos dele, para proteger a esposa dele. Ele tinha integridade nas suas decisões, era um homem de negócio. E sendo homem de negócio, ele não usava de engano, de mentira ou subterfúgios para obter riqueza, para obter prosperidade. Mas por ele temer a Deus, ele tinha os seus negócios, seus servos, seus filhos, a sua casa em submissão à boa palavra de Deus. Eu já quero te dar um recado da parte do Senhor hoje aqui. Não importa quem aleluia você é, condições que você tem, onde você trabalha. Se a tua vida for dirigida pela palavra de Deus, aleluia, seja reta e temente, que o Senhor vai prosperar e abençoar, porque Deus se agrada daquele que dirige a sua vida mediante a palavra de Deus. Por isso, aleluia, o diabo não quer que você leia a palavra, o diabo não quer que você medite na palavra, mas o Salmo 119 diz assim: Senhor, eu meditarei na tua palavra de dia e de noite. Aleluia, ainda antes que se escureçam os meus olhos, na tua palavra, Senhor, eu meditarei. Hoje nós temos uma geração que está cansada de ouvir palavra. Se abre, vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 19. Todo mundo já fala, ela vem falar de Zaqueu. Já sei quem é Zaqueu, já entendo quem é Zaqueu. Fecha o coração e não quer receber a palavra. Mas eu creio que eu estou pregando para o povo aqui. Aleluia, que ainda tem o poder da palavra de Deus. E ainda tem os seus passos dirigidos pela palavra de Deus. Aleluia. Assim era Jó. Aleluia, tudo ele buscava a direção do Eterno. Ele tinha tanto temor que ele sacrificava os seus filhos, sacrifícios. Se porventura algum filho pecou ou viesse a pecar, ele já estava lá oferecendo sacrifício por expiação do pecado, de tanto zelo e cuidado pela sua família e também pela lei do Senhor.
Senhor Deus. A Bíblia fala que ele era temente, se desviava do mal, ele era reto. A igreja já sabe, não vou me ater por causa do horário. Mas a Bíblia fala que Jó também era muito rico. Aleluia. Ele era o mais rico do Oriente. Pensa no homem rico aí. Ele era muito rico. A mulher de Jó, louvado seja Deus, não andava de bilhete único. Ela não tinha que ir lá procurar um mercadinho de noite, para colocar quase 30 de crédito para no outro dia, aleluia, trabalhar. A mulher de Jó frequentava os melhores cabeleireiros. Ela não precisava pegar fiado, uma escova, uma chapinha para ir no congresso, aleluia, porque ela tinha os melhores cabeleireiros. Os filhos de Jó estudavam, aleluia, nas melhores escolas. Vamos trazer para o dia de hoje, aleluia. Jó e a esposa dele dormiam no colchão King Star. Quando um se mexe, o outro não sente. Aleluia. Eram as melhores, tudo de melhor ele tinha na sua casa. Ele tinha o melhor móvel, ele tinha o melhor automóvel, ele tinha os melhores servos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisava pegar no volante, não. Ele tinha chofer. Ele não precisava, aleluia, pegar numa vassoura. Nunca na minha vida imaginei a esposa de Jó chorando, orando, lavando, aleluia, uma calça do marido, falando: Senhor, pelo amor de Deus, me dá vitória. Não, a esposa de Jó nunca pegou numa escova, aleluia, para esfregar uma calça. Os filhos de Jó nunca pegou numa vassoura para limpar o quarto, porque ele tinha à sua disposição servos e servas para cuidar deles. Mas Jó, com tudo isso, observava: eu tenho, Deus me deu, e eu preciso zelar daquilo que Deus me deu. Financeiro e bajulando, mas ensinando na palavra do Senhor. Mas contudo, Jó sendo assim, alguém estava de olho em Jó. E eu quero te dizer uma coisa: alguém está de olho em você e em mim. Hebreus capítulo 2 diz assim: que nós estamos cercados por uma nuvem grande de testemunha. Por causa disso, deixemos o embaraço e o engano que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia vai falar em Timóteo capítulo 2 que aquele que se milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E quem te alistou para a guerra? Soldado valente do Senhor. Não é o pastor da igreja, não é a pastora e nem a líder. Quem te alistou para a guerra é o Senhor Jesus Cristo, o general dos generais, que já colocou somente hoje neste lugar capacete da salvação, coração da justiça, escudo da fé, já cingiu seus lombos com o cinturão da verdade, aleluia, colocou nas suas mãos uma arma chamada espada do Espírito, que é a palavra, e o escudo da fé, com o qual você, soldado, tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ei, você não é uma coitadinha que o inimigo vem e faz arruaça, não. Você é soldado valente. Então o Senhor manda te dizer: desembainha a tua espada, se cinge na minha presença, usa as armas que eu te dei, porque senão vai recuar hoje na tua vida, diz o Senhor. Era o que Jó fazia, rodeado por uma nuvem de testemunha, mas na posição sou reto, rodeado por uma nuvem de testemunha, mas na posição sou temente, aleluia, rodeado por uma nuvem de testemunha, porque muitos vinham do Oriente visitar Jó e ver as grandezas que o Senhor fazia na vida dele. Mas porém Jó tinha 3 amigos fiéis: Zofar, Bildade, Eliú ou Elifaz, algumas traduções. E a Bíblia fala que esses amigos sempre vinham ao encontro de Jó para ver as riquezas de Jó, para falar da sabedoria. Você vê o livro de Jó como é poético e profundo. Se você não lê 2 vezes o mesmo versículo, né, pastor? 3 vezes, você não entende. Você tem que voltar. Quando ele faz abre a boca, você fala: de onde vem tanta sabedoria? Palavras difíceis. Se você não lê 3, 4 vezes, você não entende o que o homem está falando. É uma sabedoria vinda do Oriente, mas cingida, revestida e aguçada pela presença do Senhor. Aleluia. Jó então era esse homem. Tinha os filhos sobre essa potência, aleluia, de escolaridade, de poder, de autoridade, aleluia, em sua casa, mas temiam ao Senhor. E quem diz que não pode ter bens e temer ao Senhor? Quem diz que não pode ter riquezas e temer ao Senhor? O próprio Deus diz que o dinheiro, ser rico, é dom de Deus. Ele dá a quem Ele quer, é dado pelo Senhor. Mas certa vez diz a palavra que os filhos do Senhor foi diante de Deus adorar.
E lá vem o astuto usurpador, Satanás, o diabo, aleluia, para falar para Deus. Entrou diante da presença de Deus. Mas o próprio Deus começa uma conversa com Satanás, dizendo assim: viste meu servo Jó, ele é um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Pensa, irmãos, o próprio Deus dá testemunho de um ser humano na terra. Aleluia, de um comedor de arroz e feijão, como diz muito por aí. Dá o testemunho de um homem e fala assim: eu tenho observado o meu servo Jó. Deus primeiro reconhece ele como alguém que serve. Independente dos servos que ele tinha, do poder que ele tinha, o prazer dele ainda era ser servo do Deus Altíssimo. É servo meu, aleluia. Fiz ele, vi, mas também o Senhor deu tantos bens para ele, o Senhor abençoou a casa dele, o Senhor deu tanta prosperidade para ele. Como é que ele não vai adorar? Satanás estava dizendo assim: aleluia, tudo depende da obediência do homem. Sabe por que ele te obedece? Porque o Senhor o abençoa. E muitas vezes é o que o diabo coloca hoje na mente de muitos: eu sirvo ao Senhor, eu obedeço ao Senhor porque ele vai prover tudo para mim. E se eu desobedecer, a ira dele vem. É o engano dos nossos dias. Quantos e quantos aliás são dirigidos para a casa de oração porque muitos falaram: se você não for, vai morrer. Se você não for, Deus vai te arrebentar. Se você não for, vai para a UTI. Quantos vêm, irmãos, mas não está com o coração em Deus? Aleluia, se torna muitas vezes alguém que vem para contaminar os outros, porque não foi limpo pela palavra, não foi convencido pelo Espírito Santo. É uma obra de Deus, é uma obra do homem que colocou ali o cabresto nele e falou assim: ou você vai, ou Deus vai te matar. Olha o câncer que vai chegar. E vem com medo, mas o Senhor não quer ninguém servindo a Ele por medo, mas quer que nós entendamos como Jó entendeu: eu sirvo a Ele, eu tenho o que Ele me deu, porque eu reconheço que eu necessito de um Redentor, eu necessito de um Salvador. A minha igreja precisa viver isso, não servir porque Ele dá ou porque Ele se ira, mas servir porque reconhece que somos pecadores e necessitamos desesperadamente de um Salvador. Que sem o sangue vertido na cruz do Calvário, eu estou condenado ao inferno. Mas quando eu reconheço que eu entro por essas portas para adorar, porque Ele me redimiu, porque Ele me justificou, porque Ele me perdoou, então eu vou amá-lo. E se eu amo, eu servirei com todo o meu coração. Morando numa comunidade ou morando num palácio, andando de bilhete único ou andando de carro importado, nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. E se a igreja reconhece, Jó entende, por isso o coração dele não estava nos bens. O Senhor disse para Satanás: pode tocar em tudo, eu conheço o coração dele, ele me serve porque ele sabe que precisa de mim. A dependência dele é a mim. Aleluia. E muitas vezes, irmão, sabe por que vem a aprovação numa vida financeira, numa saúde para nós? Para que o Senhor Deus possa fazer a gente entender, porque Ele já sabe onde está o meu e o teu coração. É Deus, aleluia, Jesus. Ele falou para o povo de Israel: te provei no deserto para ver o que estava no teu coração. E o que ele viu no coração do povo não foi nada agradável, porque o coração do povo estava na promessa de Canaã, mas na murmuração do deserto. Eu quero Canaã, mas eu não suporto essa prova. Eu quero Canaã, mas eu não aguento mais esse sofrimento. Eu quero Canaã, mas eu não quero do jeito que Deus está fazendo. Eu quero a vitória, mas eu não quero da forma que Deus está agindo. Ali Deus provando o coração. E aí, Deus, Ele prova o meu e o teu coração porque Ele é Deus. E Ele faz como Ele quer. Mas a gente precisa olhar para nós, colocar um espelho na nossa frente e entendermos que toda aprovação, como diz Coríntios capítulo 4, é leve, momentânea e vai produzir para mim e para você um peso eterno de glória muito excelente. Por isso é hoje no céu de fortalecer. Olha, porque Ele tem uma promessa, mas Ele está olhando o que você está fazendo e agindo antes de receber essa promessa. Olha, é você que vai determinar o tempo da prova. Se você entendeu, entrou na posição, vai rapidinho, vai chegar. Mas se ficar no ano, vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta. Aleluia, corre o risco de morrer no deserto. Quantos saíram de lá? 600 mil. Fora os outros povos que vieram juntos. Quem entrou na terra? Josué e Caleb. Foi uma porcentagem muito grande, 98% morreu no deserto. O coração estava em Canaã, mas o presente
presente não estava em Canaã nem em Deus. O presente estava na murmuração de que eu não aceito a forma que Deus está fazendo. Ele disse que a bom gente de Canaã, olha aqui o que está acontecendo. Não tem carne, não tem cebola, não tem pepino. E começou a murmurar. Viu Jesus falando assim, calma, eu estou provando o coração de vocês, mas Canaã está de pé. A promessa está de pé. Aleluia. Jó tinha esse coração. Deus me deu. Eu tenho porque Ele me deu, mas o meu coração está nele. Aleluia. A minha salvação é nele. Se eu perder tudo que eu tenho aqui, nele eu esperarei. O próprio capítulo 13, aleluia, fala assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ou seja, enquanto eu não descer a sepultura, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar esperando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando no Senhor. Enquanto eu não descer a sepultura, aleluia, pode o mundo inteiro virar de ponta cabeça nele, eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou acreditar, eu vou ter fé. E ele começa, vamos correr um pouquinho, aleluia, para o capítulo 14, falando sobre o homem nascido de mulher, que tem poucos dias na terra, e esses poucos dias ainda cheio de provação, frustração. É verdade ou não é? Pensa num coração de pessoa que está para baixo. Era Jó. Porque ele fala assim, eu tenho tantos bens, sou tão abençoado, rico, reto, desviado do mal. Os amigos dele vieram para consolar, tentando explicar para ele o porquê ele está passando por tudo aquilo, deixando ele ainda mais confuso, sem entender para que lado toda aquela história. A esposa dele fala, amaldiçoa Deus e morre, perdeu os filhos, perdeu os camelos, perdeu tudo. Deus permitiu Satanás tocar nele, perder tudo, até a sua saúde física ele perde. Ele se sente numa situação que ele quer resposta. Quem é que não quer resposta? Por quê? Se eu só me respondo só por quê, que eu vou acalmar meu coração? E o Senhor calado. Vem os amigos com uma mente natural, física e terrena trazer para ele um motivo. Quem chegou um pouquinho mais perto foi Bildade. Aleluia. Trazer um motivo. Olha, você está passando por causa disso. Será que não é pecado? Não, investiga a tua vida. Será que não é isso? Não, investiga a tua vida. E já olhava para um lado e para o outro, não achava motivo. Não pensa numa pessoa, fica na neura, não está aprovada, não sabe por quê. Vem aquela enfermidade, mas você não levantou o profeta para falar para mim que vai passar por enfermidade, por que eu estou enfermo? Aí você quer saber o porquê. Aí investiga se é pecado, investiga a casa ao redor. E você fica procurando um motivo. E você quer que Deus fale. Você começa a frequentar todas as reuniões de todas as igrejas que estiver aberta, porque você quer que Deus use alguém para falar com você o porquê. Assim era Jó. Cada hora um amigo vinha profetizar. Eu acho que é por causa disso. Eu acho que é por causa disso. E Jó ficando doido, porque ele olhava para si mesmo, ele olhava para aquelas palavras e falava, não, tem alguma coisa errada. Não é isso. Foi orar. Capítulo 14, Jó foi rogar o favor de Deus. Ele disse para Deus, Senhor, uma pessoa passa tão poucos anos na terra e todos esses anos são de frustração. Aleluia. Senhor, os dias e as horas do ser humano estão contados diante do Senhor, nem mais e nem menos. Senhor, por que, Senhor, essas coisas acontecem? Se a gente passa poucos anos de vida, são de luta, enfado, canseira, frustração, olha o meio de Jó. Isso porque era um homem rico que tinha tudo de bom. E ele falava assim, ó, a vida do ser humano é só frustração. Ele na sua prova, você enxergava o lado negativo, o da prova. Ele não lembrou o Deus da prosperidade de ontem. Ele olhou para o hoje e falava assim, Senhor, o homem vive tão pouco, tem tanta iniquidade, a vida dele é uma frustração, é como uma folha que cai seca. E ele compara dizendo assim, o Senhor é como uma árvore. Uma árvore, se ela for cortada, ao cheiro das águas ela vai brotar. Senhor, se uma árvore for arrancada, mesmo com a raiz podre, quando ela for colocada água nela, ela vai brotar e vai crescer de novo. Mas ele diz assim, mas o homem, olha a comparação, mas o homem, se ele descer a sepultura, é como um profundo sono, quem o levantará? Então o que Jó está dizendo no contexto, porque a gente, irmãos, tem mania de pegar um versículo isolado. Mas se você for pegar um contexto, ele está dizendo assim, Senhor, os anos da vida de um homem são curtos, são de frustração. Logo ele vai morrer. E se ele descer a sepultura, não tem como te louvar e te adorar. Não é como uma árvore. A árvore, se ela for cortada, ao cheiro das águas ela brota. Se jogar água nela, mesmo com uma raiz seca, ela vai brotar os seus raminhos. Mas o homem
novo. A árvore está cortada, mas ela cria nela uma expectativa de que algo vai mudar. Aleluia. Sabe, uma árvore cortada é como você, que você olha para todas as áreas da sua vida e está tudo mexida por uma provação. E você olha para as promessas e fala assim: Senhor, é impossível isso acontecer, mas você vai ter que quebrar muito, você vai ter que fazer muito, isso vai demorar muito. Aleluia. É uma situação de extrema urgência, porque não há mais vida. É uma UTI, é um coma. Seja espiritual, seja financeiro, seja físico. É uma UTI espiritual, uma árvore que já está cortada. Não está pendurada, não está quase quebrada, não está enxertada, ela está cortada. Aleluia. E quem tem o poder de cortar a árvore? Somente Jesus. Somente o Pai. Ele diz: toda árvore, que Ele é uma árvore e nós somos os seus ramos, toda árvore que sem mim não dá fruto, eu a tiro. Então só Ele tem o poder de arrancar. E o que aconteceu com Ezequias? Era um rei que entrou e se assentou no trono, limpando espiritualmente todo Israel, porque ele tirou os bosques de Assuera, ele tirou os bosques de Baal. Ele começou a tirar a Neustã, que era a cobra que tinha lá, né, no bosque, que as pessoas adoravam, aquela cobra, que é a mesma serpente que estava no deserto. Aleluia, como idolatria. Ele entra na casa do Senhor e restaura o templo. Ele faz uma coisa linda espiritual. Todo o povo se volta os olhos para Deus, para o arrependimento, para o quebrantamento. Estava tudo bom, glória a Deus, aleluia. Os anos se passam, Ezequias está no seu palácio e diz a palavra que ele adoece de uma chaga, de uma enfermidade mortal. Quando ele está doente, o Senhor, o único que tem poder para cortar o cordão da existência, usa o profeta Isaías e diz: vai lá e diz para ele: prepara-te, arruma a tua cama, porque morrerás e não viverás. A sentença daquele que tinha o poder de cortar, tinha um machado para cortar, era Deus, deu a palavra dizendo: está cortado, está quase cortado diante de mim, falta poucas horas aí, se prepare, só estou dando tempo de você se preparar. Ele entra com esta palavra: o machado está posto à tua raiz, então cuida da tua casa, porque morrerás. Só que Ezequias, ele tem esperança. Ezequias, ele acredita. Ezequias, ele se apega ao passado do que ele serviu ao Deus, o Deus que ele conhecia. Ele vira o rosto para a parede e vai orar: Senhor, lembra-te, Senhor, que um dia eu fiz diante do Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor usa o mesmo profeta, diz: volta lá e fala para Ezequias: ouvi tua oração, vi as suas lágrimas, e eu estou mudando a sentença. Porque eu estava já com um machado na tua raiz, mas a árvore que a tu, Ezequias, clamou, acreditou, esperou, confiou e colocou diante de mim a tua fé. Então eu mudo a sentença: vai viver, vai viver, vai viver. Quando ele entra e ele ouve esta palavra, olha, o Senhor te acrescentará 15 anos. A atitude primazada de Ezequias, a primeira coisa que ele faz, não foi pular da cama, não foi dar glória a Deus, nem abraçar os filhos dizendo: não vou morrer. Não foi dar notícia, mas ele entoou um cântico ao Senhor. E ele começa a dizer: eu estava à beira da morte, eu estava com uma raiz cortada, eu estava com um povo que não chorreava mais, eu estava já sentenciado, mas Senhor, o meu desejo é te louvar. E na sepultura, quem é que vai te louvar, Senhor? Na sepultura, quem te louvará? Mas os seus olhos se voltaram para mim. Por isso, eu vou para a tua casa adorar, eu vou para a tua casa bendizer, eu vou para a tua casa. Deus está me
está esperando, se eu preciso disso para me manter viva, diz o Senhor, aproveita a tua vida para a glória do meu nome. Porque muitas vezes o Senhor Deus dá vida, mas a gente não usa para a glória do nome dele. Enquanto tu está vivo, porque Jó disse, é rápido, é como uma erva, né? Isaías mesmo falou assim, nasce a flor, seca-se a erva, já murcha no outro dia. Poucos dias uma flor existe. Assim é a vida do ser humano, é como um vapor que sobe da terra, aí logo se desvanece. Só que a gente tem mania de achar que é eterno na terra, porque a gente é eterno mesmo, né? Crente não morre, crente ele vai passar para a eternidade. A mulher da dracma perdida, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu só uma. Ela não se contentou em ficar com as 9, ela quis procurar imediatamente. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela tirou os móveis do lugar. Ela não se aquietou, não foi dormir, não foi tomar café, não foi tomar banho, não saiu para pagar a conta, enquanto ela não achou a dracma perdida. Só que nós muitas vezes, sabendo que a vida é assim, a gente acumula dentro da nossa casa as dracmas perdidas e não se atenta em procurar. O que eu quero dizer com isso? A gente demora demais para buscar o perdão e dar o perdão. A gente demora demais para amar e para receber amor. A gente custa demais, aleluia, para estender as mãos e socorrer. A gente perde tempo de... então, eu perdi a dracma do perdão. Deixa perdida. Deixa lá. Aí a vida é como um vapor. Puf, te levou. Aí não perdoou, não recebeu o perdão e vai prestar conta com o Senhor na eternidade. Eu perdi a dracma do amor. Deixa perdida. Eu não quero procurar agora. Custa procurar agora. Aí a vida, ó, passa rápido, morre. Deixou de falar eu te amo, deixou de abraçar, deixou de caminhar junto, deixou de ganhar almas para Jesus junto. Deus não quer isso para mim e para você. O Senhor diz, aleluia, tu és minha árvore. A água do rio vai descer, mas quando tu receber vida, aproveita o tempo que eu te dou para amar, para perdoar, para ganhar alma, para orar, para vir para a igreja, para vir para o círculo de oração, para cantar, para fazer o querer de Deus e principalmente para cuidar da tua casa, cuidar da tua família. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque muitas vezes o Senhor dá vida, mas a nossa vida é gasta com tantas outras coisas senão para a glória de Deus. E o Senhor diz assim, tu és árvore, eu vou dar vida, mas gaste na minha presença, amando, perdoando, indo, fazendo o meu querer, porque no piscar de olho, diz a palavra, a trombeta vai tocar, irmã. Aleluia, no piscar de olho, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e começou a chover e a porta já estava fechada. Aleluia, como aquelas mulheres, 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Só as prudentes puderam entrar porque as loucas não tinham tempo, não queriam buscar azeite, queriam era dormir, tosquenejaram todas e adormeceram. Aleluia, mas o Senhor Deus quer nos despertar nessa noite, dizendo, minha parte eu faço, as águas do rio vai descer, mas a tua parte é, viva para a glória e honra do meu nome. Amém? Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Deus abençoe essa casa, pastor, pastora, vamos lá. A partir de hoje, vocês estão nas minhas orações, no meu joelho. Deus é que seja abençoado. Amém? A todos os irmãos que vieram, que aceitaram o nosso convite. Foi um prazer enorme ter a presença de todos os irmãos. E eu quero dizer que amanhã tem mais. Só que amanhã, irmãos, é às 14h30. Para você que não tem compromisso na sua igreja na parte da tarde, corre para cá. Que amanhã continua a bênção. Glórias a Deus. Eu já vou estar passando para o nosso pastor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu o negócio? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que não precisa nem falar de novo. Foi muito claro a palavra de Deus no seu coração.
Amado, eu vou fazer algo agora. Tem uma pessoa que hoje fez um exame dos seus seios e encontrou coisas estranhas. Eu gostaria que você se manifestasse em nome de Jesus. Tema canta lá. Manifesta porque é dia da vitória. Deus me mostrava isso ontem. Fala, mas por vir? Sim, por vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Semaia sobre a decantalaia. Glória a Deus. São coisas mínimas que você notou. Mas o Senhor quer te dar a vitória. Glória a Deus. Não vou perguntar muito porque a bênção é sua, não é minha. Glória a Deus. E nós só vamos glorificar junto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tema cantar. Grande é teu nome, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Mostrou ontem para mim. Grande é teu nome, Senhor Deus. Irmã, pode levantar em nome de Jesus. Tema cantar. Se eu te falar para a senhora que o Espírito Santo mostrava que era a senhora. Tema caia sobre a decantalaia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tema cantar astéria. Queria terra sobre a Vocês querem ver uma coisa? Vocês querem ver uma coisa? Cadê minha filha? O que seu pai falou lá na sua casa? Cadê? Foi com quem que eu comentei? Foi com vocês também? Falei, olha, Catiliane. Por que eu falei antes, irmão? Por que eu falei antes? Porque, irmão, chegar aqui, sortear é coisa fácil, viu, irmão? Sair sorteando aí é fácil. Mas o Senhor me mostrar, foi aqui na cozinha, aqui, ó. Foi aqui na cozinha, aqui da igreja. Sentado no degrau, o Senhor me mostrava, olha, não sei se vocês acreditam, mas amanhã eu tenho um milagre marcado já. Aleluia. Oh,